Sejam muito bem-vindos! Para quem não me conhece, eu sou a Suzana e esse é o Se Maquia. O vídeo de hoje é para a gente estrear o nosso quadro Beleza do Saber. E o que é esse quadro? Ele é um momento onde eu vou compartilhar um pouquinho do meu conhecimento do que eu estou aprendendo na faculdade. Então, para quem não sabe, eu sou estudante de Estética e Cosmética, eu me formo esse final de ano, então já estou bem adiantada aí nos estudos. Para quem não sabe, também sou formada já em processos gerenciais e marketing. E como uma das matérias que eu estou estudando tem a ver com o nosso canal, que é sobre beleza, sobre saúde, sobre estética, enfim, eu decidi trazer aqui para vocês um pouquinho, mas explicando de uma forma que vocês entendam, de forma fácil, de uma forma que até inspire vocês, quem sabe, a quererem conhecer um pouquinho mais dessa área. Então a gente vai estudar hoje a nossa pele e vamos estudar a camada da epiderme. E se tu gostar desse tipo de conteúdo, se tu gosta desse tipo de assunto, de conhecer um pouquinho mais o teu corpo, não esquece de te inscrever, de curtir, de ativar o sininho para que o YouTube sempre te avise que toda segunda e quinta ao meio-dia eu tô aqui te esperando, tá bom? Então, roda a vinheta! Bom, tu já deve saber que a pele ela é um órgão e esse é o maior órgão do nosso corpo e corresponde a cerca aí de 15 a 16% do nosso peso total. Então, o que tu tem aí é excesso de pele, tu não tá gorda. Não, tô brincando, tá? Mas ela tem várias funções. Claro, além de revestir o nosso corpo que tá por baixo dessa pele, ela tem também a função sensorial, a função de proteger contra agressões físicas, químicas, biológicas, também tem a função de absorção de gases, entre outras. Eu tô falando aqui a principal. Também tem a função dermorreguladora, que ela serve para equilibrar a temperatura do nosso corpo. Então, quando a gente sente frio ou calor, é a pele que está fazendo essa função, esse movimento, para que a gente equilibre a nossa temperatura, que deve ficar em torno aí de 37 graus. E vamos voltar um pouquinho aí nos nossos tempos de escola, que a pele ela é constituída por 3 camadas. Então nós temos, vamos de fora para dentro, da camada mais superficial até a mais profunda, que é a epiderme, a derme e a hipoderme. Hoje em dia a gente não ouve falar muito da hipoderme com esse nome propriamente dito. Hoje em dia se fala mais em tela subcutânea. A gente vai chegar nela, tá? Então a maioria hoje dos livros, dos especialistas, enfim, falam de 2 camadas, que é a epiderme e a derme, e tem a tela subcutânea, não se encara mais tanto como uma camada. E aí, para não atrapalhar tanto aí a cabecinha de vocês, porque tem nomes difíceis mesmo, eu quero repartir essa aula, dividir ela em camadas também. Então, cada aula nós vamos falar de uma camada, porque essas camadas, elas também têm subdivisões. E muita gente não sabia disso, até eu, quando eu entrei para a faculdade, que eu passei a saber que cada camada também tem várias camadas. E é isso que a gente vai ver hoje relacionado à epiderme. E como eu já te falei aqui, a epiderme ela é então a nossa camada aí mais superficial que nós temos da nossa pele. Ou seja, ela é isso que a gente enxerga aqui. É o que a gente toca, é o que a gente sente, é a parte que os nossos filhos felinos arranham. Então, ela é a camada mais superficial, ela é todo esse revestimento aqui. E ela é constituída principalmente por queratinócitos, melaninócitos, células de Langerhans e as células de Merkel. Eu sei que eu falei aí um pouco difícil agora, mas eu já vou te esclarecer tudo isso daí de uma forma que vai ficar mais fácil de tu entender. Só que antes da gente chegar nessas células, a gente precisa entender onde que elas se encontram. E para isso, a gente tem que conhecer um pouquinho mais das subcamadas da epiderme, porque como eu te falei,
cada camada da pele se subdivide em várias camadas. E a epiderme, ela se subdivide em 5 camadas. Então, nós temos de dentro para fora, tá? A camada basal, a camada espinhosa, a camada granulosa, camada lúcida e a camada córnea, que é essa mais superficial de todas, essa que nós tocamos mesmo. Então, vamos conhecer um pouquinho aí sobre a camada basal. Como o nome já diz, ela é uma base, ela é a camada mais profunda da epiderme. Então, ela tá praticamente ali chegando na derme e ela faz essa junção aí das camadas, tá? Essa ligação com a derme, que é a próxima camada que a gente vai ver numa outra aula. Então, essa junção que ela faz com a derme, a gente chama de junção dermoepidérmica. E qual é a função propriamente dita da camada basal? Para que ela serve? Eu vou te dar um exemplo assim bem prático, tá? Ela tem a função principalmente de renovação celular. Quando a gente fala em renovação celular, eu acredito que vem aí na tua cabeça a questão das células mortas. Lembra que quando a gente faz aí uma limpeza, uma esfoliação um pouquinho mais profunda, não vem aqueles tipo, parece que a tua pele se esfarelou? Então, essas células, elas começaram lá na camada basal e elas percorreram todas as outras camadas até chegar nessa superfície e a gente conseguir retirar elas. Então, é um exemplo assim bem prático. E aí, como é que ela fez isso daí, né? Dessa questão das células mortas chegarem até a superfície. É porque ali nessa camada, as células que estão presentes nela, elas estão em constante divisão. Então, cada vez que se formam novas células, elas vão empurrando as velhas para cima, para as outras camadas, e até chegar na superfície e a gente conseguir remover elas. Esse processo aí de divisão, que elas se dividem em várias outras células iguais, é algo que tu já viu na escola, que é a chamada mitose. Deu para entender um pouquinho sobre essa camada basal? Então vamos dar um recapitula. Ela é a base mais profunda, a camada mais profunda da epiderme. Ela tem, além da função da junção epidérmica, já que ela tá ali coladinha com a derme, principalmente a renovação celular, que é onde as células delas se dividem em outras células iguais e vão empurrando as células antigas em direção à superfície. Então agora a gente vai subir mais um pouquinho e vamos partir aí para a camada espinhosa. Ela tem esse nome bem pelo formato das células dela, que tem espinhos, então vocês vão ver aí que as camadas recebem um nome de acordo mais ou menos com a sua aparência, tá? Aqui nessa camada já aconteceu aquela divisão lá, power, né? Aquela mitose, onde as células estão ali se dividindo na camada basal, também loucas da vida. E aí aqui ela também acontece, essa mitose, só que de uma forma um pouquinho mais lenta. Então aqui ela tem a função principalmente da coesão dessas células, né? Manter elas mais parelhas e também fazer com que a gente tenha mais resistência ao atrito. Então aqui ela faz também aquela parte da nossa tonificação, manter a nossa pele mais resistente. E ela é uma das maiores camadas que a gente tem, vocês vão ver nas ilustrações. E elas podem ter aí várias camadas também, mas são todas camadas espinhosas. Vamos subir mais um pouquinho? Daqui a pouco a gente chega aí na superfície mesmo, né? Então agora nós temos aí a camada granulosa. Ela leva esse nome exatamente porque as células dela têm formas de grânulos. E é aqui onde ficam as células de ácidos graxos, fosfolipídios, o colesterol. Então esse nome colesterol já é mais conhecido para vocês. Isso quer dizer que é aqui que fica uma camada gordurosa, mas isso não é de todo mal, porque a principal função dessa camada é reter a água no nosso corpo.
ou seja, ela ajuda aí a manter a hidratação desse nosso corpo. E quando a gente expele, né, a água, tipo quando a gente sua, ela também ajuda a gente não suar mais do que devia. Então, ela é uma gordurinha do bem. Cuida bem dela, te hidrata direitinho, come direitinho, porque daí ela não se torna uma gordurinha do mal. Vamos subir mais um pouquinho, que é onde agora a gente tem a nossa camada lúcida. Ela tá entre aí a camada granulosa e a camada córnea. Ela recebe esse nome por quê? Porque ela faz parte aí das nossas mãos e dos nossos pés. Ela tá localizada principalmente... Coceirinha, principalmente aqui nessas regiões, porque ela tem uma camada mais de pele para nos dar resistência nessas regiões. Se tu vê, às vezes a gente mesmo chama o nosso pé aí de garrão, de lixa, vê que fica duro mesmo o calcanhar, é exatamente essa camada aí que está agindo para proteger mais essas regiões que estão mais em constante atrito com outras superfícies. Então a principal função dela é dar essa resistência a outros atritos que a gente possa ter. E agora a gente chegou aí na nossa camada córnea, que é a camada mais superficial da nossa pele. É o que a gente realmente vê aqui. E ela é constituída principalmente de células mortas, porque aqui ela está em constante descamação, diferente lá da nossa camada basal, onde ela está em constante divisão e renovação. Então aqui as células mortas, né, já estão sendo expelidas no nosso corpo, porque elas já passaram por cada uma daquelas camadas, já passaram pela divisão, pela coesão, saber, né, o que vai ser deixado ali de gordura, enfim, já se transformou e agora é o que ficou de ruim que ela tá mandando embora. Ela tem uma forma mais anucleada. Anucleada, quando a gente fala, te refere sempre aí a aquele desenho que a gente tinha das células ali, das mitocôndrias, do núcleozinho, aquele tempo bem de escola mesmo, quando a gente até fazia, eu não sei se tu fazia, mas eu fiz muito com gelatina, que era o núcleo, né, citocôndria, essas coisas, e aquelas balinhas gelatinosas para imitar aí as mitocôndrias. Então é mais ou menos a esse desenho que a gente se refere. Se tu for olhar, por exemplo, no microscópio, colocar tua pele, tu vai conseguir enxergar essas formas anucleadas no caso. Então é bem fácil de tu ter essa experiência de saber como é que é essa camada. Só que o que acontece? Ela não tem só a função aí de descamar e mandar embora essas células mortas, tá? Ela também tem aí uma dupla camada lipídica. Te lembra que eu falei? Sempre que tu escutar essa palavra lipídica, que está se referindo à gordurinha. Então ela vai ter a função também da proteção mecânica. Mecânica é a gente se mexer. Essa é a função mecânica. Tudo quando tu quer dizer mecânico é que depende dos teus movimentos. E ela também daí vai exercer uma função de barreira contra a passagem de água e substâncias solúveis. Então tu te lembra que ali na camada granulosa a gente tinha ali o colesterol, os fosfolipídios, e que ela tinha daí a função da prevenção da perda d'água. Aqui é o contrário, essa camada não vai deixar passar nada além do necessário para hidratação e para o bem-estar do nosso corpo. Então é uma camada ajudando a outra. Vamos fazer então agora um recapitula dessas camadas antes da gente partir ali para células, que são nomes mais difíceis. Então lembrando, a epiderme ela é formada de 5 camadas, que é a basal, a espinhosa, a granulosa, a lúcida e a córnea. Falando de dentro para fora, lembre sempre disso, tá? E cada uma dessas camadas tem a sua função, que vai desde a renovação celular
com aquela divisão acelerada aí de células que a gente chama de mitose, até a parte da descamação, a prevenção de passagem de água, de substâncias solúveis, enfim, lembrando então que elas fazem um ciclo, né? Te renovei, célula, agora tu vai passar por todo um processo e vamos ver tudo de bom que tu pode me deixar por aqui, que lá na última camada eu vou expelir tudo que é ruim. Brasil, vamos falar agora então daqueles nomes difíceis que a gente viu lá no início, que são aquelas células que constituem a nossa epiderme. Então vamos começar pelos queratinócitos. É difícil para mim também, ainda mais que eu sou da área, mas eu tenho que falar devagar também para falar direitinho para vocês. Ele parece ser um nome difícil, mas que no fundo tu já escutou falar. Se tu faz algum procedimento de cabelo, se tu faz alguma coisa nas unhas, com certeza tu já ouviu falar na proteína da queratina. É bom tu saber que essas células, essa proteína, ela é encontrada em todas as camadas da epiderme. Então ela é encontrada tanto na basal, na espinhosa, na granulosa, na lúcida e na córnea. E ela tem a função aí de nos dar a elasticidade e também um pouquinho da estrutura, né? Da rigidez na parte onde ficam os cabelos e as unhas. Por isso que quando a gente faz algum procedimento no nosso cabelo, principalmente, né? Quando eu tenho mais um contato assim com a queratina, é quando faz algo químico no cabelo e acaba com o cabelo. Descolorações em casa, muita gente costuma dar banho aí de queratina nos cabelos, porque eles acabam perdendo essa elasticidade saudável, a rigidez que eles precisavam e acabam caindo devido a essa mudança química. Mas também é bom se atentar que se tu coloca queratina demais no teu cabelo, ele também acaba quebrando, porque ele fica rígido demais, ele perde a maleabilidade. E aí nós temos também aí os melaninócitos, que também é derivado de uma proteína que é a melanina, que tu já deve conhecer aí, que é responsável pela cor, pelo pigmento da nossa pele. Então é a melanina que nos dá todas as tonalidades que existem na nossa pele. E aí, quanto maior o fototipo da pele, maior a quantidade de melanina. Eu vou dar depois uma aula sobre isso para vocês também, que cor da pele é diferente do fototipo. A cor eu tenho a cor branca, sou morena clara, enfim, digamos, é a cor raça. E o fototipo é o quão o contato da luz, dos raios UVA, UVB, vai interferir na tua cor. Por exemplo, o teu bronzeamento no sol. Então, tem gente que fica vermelha e não bronzeia nada, gente que fica vermelha na hora e bronzeia depois, gente que nunca bronzeia, gente que bronzeia sempre. Então, isso é o fototipo. É diferente da cor, da raça da pessoa. E relembrando que a gente falou dos queratinócitos, onde é que eles estão situados? Na camada basal, junto com os melaninócitos. E aí nós temos as células de Langerhans. Então elas recebem esse nome exatamente pela questão do descobrimento, de quem descobriu, enfim. A gente não vai entrar nesse detalhe para não ser uma informação a mais para vocês. O importante é que vocês saibam que ela é abundante em toda a camada epiderme e elas são responsáveis pela nossa defesa, pelo nosso sistema imunológico. Então, elas é que agem quando algo está dando errado aí no nosso corpo e o nosso corpo tenta resolver a situação por ele mesmo, sem a gente precisar tomar algum antibiótico, algum tipo de medicamento. E por fim, nós temos as células de Merkel. Nome legal de falar, eu gosto. Merkel.
Elas estão então na nossa camada basal, aquela camada ali mais profunda da epiderme que se encontra com a derme e faz a função dermoepidérmica. Falei mais uma vez para vocês gravarem, tá? Função principal dela aí é a receptora. Então é através dela que a gente tem aí a sensação do toque. E essa foi a nossa aula de hoje sobre a epiderme, que é a camada mais superficial da nossa pele. Então eu quero saber de ti aí nos comentários o que tu achou, se tu gostou da minha explicação, se tu achou simples. Eu tentei fazer da forma mais clara e direta possível, tentar trazer algumas situações mais do cotidiano de vocês para que vocês pudessem entender, porque realmente tem algumas palavras que são difíceis, mas eu tentei também puxar da tua memória alguns conteúdos, né? Falei sobre o núcleo, mitocôndrias, citocôndrias, enfim, nem eu me lembrava mais direito desses conteúdos. Mas coloca aí nos comentários o que tu achou, se tu ficou com alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em te responder. As próximas aulas a gente vai avançando, vamos ter sobre a derme, sobre a hipoderme, que agora é a tela subcutânea, vamos passar então por essa parte mais dermatológica e depois nós vamos passar para a parte mais estética. É que eu acho importante vocês conhecerem a si próprios, conhecerem o corpo de vocês, para que vocês aprendam a como cuidar dele. E lembrando que aqui ao lado, como sempre, vão ter outros 2 vídeos para te fazer muito bem também. Se tu ainda não fez, por favor, vai lá e maratona o canal, vai me ajudar bastante aqui no YouTube, para que mais Maquia Lovers conheçam o nosso bonde e queiram se juntar a gente e a gente possa compartilhar cada vez mais experiências, ok? E eu fico por aqui. Um beijão. Se cuidem, até a próxima e fui!